Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos aprender como é que a gente dá os primeiros passos, como é que a gente começa no mundo do React, beleza? Então, além de conteúdo técnico, além de conceitos técnicos que eu vou ensinar para você React nesse vídeo, eu também quero falar sobre os pré-requisitos, ou seja, o que é que você precisa para começar a aprender React? O que é o React, na verdade, né? Vamos começar por isso também. O que é que você precisa para aprender? Quais as ferramentas que você tem, por exemplo, que ter no seu PC instalada para funcionar, por exemplo, tá? E aí sim a gente vai meter mão na massa, código e criar aqui alguma coisinha legal para a gente apresentar esse conceito e introduzir você no mundo do React, beleza? Então, mesmo que você seja iniciante, você está começando aí a ver JavaScript, por exemplo, você está, enfim, começando na programação, né? Mesmo assim, assiste esse vídeo que você vai conseguir entender basicamente quase tudo o que eu te explicar e o que for um pouquinho mais complicado, eu prometo que eu vou dar uma didática extra, né, para explicar para você bonitinho, tudo bem? Então, é bom para você conhecer o React, porque se fala muito, né? React para cá, React para lá, serve para isso, serve para aquilo, não sei o quê. Vamos explicar, desmistificar tudo nesse vídeo para você aprender bem bonitinho do começo, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é o React. O React basicamente foi uma biblioteca criada pelo Facebook, tá? Isso, exatamente, pelo que hoje é Meta, né? Pelo Meta, que basicamente eles tinham um problema na interface do Facebook, da rede social Facebook. Então, eles tinham muitos recursos que aconteciam na página, então clica aqui, faz isso aqui, não sei o que lá, e isso consumia muita memória do usuário e fazia com que essa manipulação da interface no geral, ela ficasse lenta, dependendo do PC do usuário principalmente, né? E eles queriam cada vez mais expandir para públicos de classes mais baixas ou de países subdesenvolvidos, por exemplo. Então, quanto menor a classe ou quanto mais subdesenvolvido, obviamente, né, o país é, as chances são que o PC é um pouquinho mais fraco, sabe? Então a gente tem que otimizar cada vírgulazinha para que cada vírgula funcione da forma mais otimizada possível, mais leve possível também, tá? Então, os engenheiros do Meta, que na época era Facebook, né? Eles basicamente criaram essa biblioteca chamada React para auxiliar na criação da própria interface do Facebook, legal? Então o funcionamento de forma bem grosseira, tá? De forma bem visão geral mesmo, sem entrar muito em detalhes técnicos. O funcionamento do React basicamente ele mantém na memória toda a sua interface, então, sei lá, eu tenho um botãozinho do lado, eu tenho um campinho para o cara digitar alguma coisa, eu tenho um texto no meio, ou várias imagens, enfim, eu tenho a interface, né, do meu projeto. Basicamente, ele mantém toda essa interface na memória, e aí o que é que acontece? O usuário clicou num botão, que quando ele clica num botão, a imagenzinha que está lá do outro lado diminui, ou some, ou aparece, por exemplo. Tá? O que é que acontece? O React ele faz as modificações nessa cópia da interface que está na memória. Estando na memória é um processo rápido, não tem renderização visual, que é o que de fato gasta processamento do PC. Né? Então, na memória, tudo funciona muito rápido. Então, faz essa alteração na memória, aí vê apenas o que mudou. Beleza. Fiz a alteração que ele pediu lá para fazer. O que é que mudou? Mudou que essa imagem não existe mais. Ou então essa imagem apareceu. Ela existia e ela agora não existia e agora existe. Beleza. A gente pega só o que modificou e a gente altera na tela. E aí, dessa forma, fica o mais otimizado possível. Não preciso remover coisas, alterar coisas, fazer não sei o quê. Porque o React automaticamente ele faz na memória essa modificação e vê só o que mudou. Mudou alguma coisa do que tinha antes? Não, não mudou. Então não precisa mudar nada visual. Mudou isso aqui, agora tá azul em vez de estar vermelho. Beleza. Aí a gente muda só aquilo, só aquele detalhezinho que a gente muda, tá? Isso que torna a biblioteca ela não só rápida, não só versátil e funcional em PCs, por exemplo, com um processamento um pouquinho menor, como também ela abre um mundo de possibilidades de coisas que a gente pode fazer em uma interface de um projeto. Tudo bem? Então, visão geral dada, vamos falar agora, vamos até para o meu PC agora, vamos para a tela aqui, ó, que eu vou mostrar para você, vou falar algumas coisas, a gente vai instalar algumas coisas, enfim, e vamos começar vou até digitar aqui, pré-requisitos. Em outras palavras, o que é que você precisa saber para você começar a aprender React, tá? Comecei do zero, não sei nada de programação, nunca vi nada na vida. Tenho como começar no React? Não. Você precisa ter pelo menos, algumas noções de HTML,
e CSS. Isso aqui é meio que básico, né? Meio que fundamento para qualquer coisa, você vai para programação, começa pelo HTML e CSS, tá? Vai dar uma base boa para você. Depois, JavaScript. JavaScript é um mundo, né? Então, o que é que eu preciso saber de JavaScript? Qual é o suficiente que eu preciso saber de JavaScript para eu começar a ir para o React? Então, olha só que legal. No JavaScript, eu vou até dar um tabzinho aqui para ficar um pouco mais organizado, né? No JavaScript tem alguns conceitos que você precisa saber, e aí você precisa saber eles, tá? Para que você consiga entrar no mundo do React sem ter muitas dificuldades, tá? Um desses conceitos, primeiro, criação de funções, mas não só criação de funções, tá? É importante você saber também um conceito chamado arrow function, tá? Função-chave, função flecha, né? Em outras palavras. Então, no nosso curso, por exemplo, a gente tem um curso completo de React, Node, enfim, um curso completão, que inclui JavaScript também. A gente ensina tudo, toda essa base que eu vou falar para você aqui, tá? Não só essa base, como muito mais. Mas continuando aqui, ó. Criação de funções e principalmente arrow functions, ou seja, funcionalidades do que a gente chama de ECMAScript 6, ou popularmente conhecido como ES6. Muita gente até sabe os conceitos, mas não sabe que eles fazem parte dessa liberação, dessa versão 6 do ECMAScript, tá? Não se preocupa com isso, não, só tô falando alguns termos técnicos para você ir se acostumando e você ir entendendo, tá bom? Além disso, é importante você conhecer também, entender, vou até botar aqui, como funciona o DOM. O que é o DOM? O DOM, basicamente, quando a gente abre um site no navegador, todos aqueles elementos que aparecem na tela, aquilo ali é o que a gente chama de DOM. Em outras palavras, é o HTML que foi montado na tela. Então, tem o botãozinho aparecendo na tela. Aquele botãozinho faz parte do que a gente chama de DOM. É um documento que tem a lista de tudo que está aparecendo na tela. Não só isso, como as propriedades de funcionamento de tudo que está aparecendo na tela, tá? Então, entender como funciona esse DOM é importante, tá? Entender como fazer alterações nele, etc. Isso aqui é importante você entender, porque a gente vai mexer bastante com isso com o React. Então, sabendo como funciona, fica bem mais fácil de a gente entender, tá? E também, eventos no JavaScript. O que que são eventos? Um clique, por exemplo, quando eu clicar alguma coisa, ele vai executar uma função. É importante você saber como funciona isso, por exemplo. Quando alguém abrir uma página, o que é que eu consigo fazer para que eu execute um código, por exemplo, assim que o cara abre a página? Ou quando alguma coisa aconteça, quando ele dê scroll, quando alguma coisa suma da tela, quando alguma coisa apareça na tela, enfim. Detalhezinhos de eventos que são importantes você conhecer para que você possa se dar bem no React, beleza? Mas eu não sei ainda tudo isso que você mencionou. Dá para eu ir para o React? Assim, dá para você ir para o React, tá? A resposta curta é, beleza, dá para você ir. Você vai se enturmando, né, quando você for entrando. Mas quanto melhor esse fundamento, quanto melhor essa base que você adquirir, mais fácil vai ser para você se enturmar com o React, beleza? Então, é obrigatório, eu não posso, enquanto eu não souber tudo que você falou aqui, eu não posso nem piscar no React. Não, não é assim que funciona, tá? Mas, contudo, eu aconselho fortemente, principalmente, por exemplo, se você for nosso aluno, completa o curso de JavaScript completo, que aí sim você vai estar pronto para ir para o React, tá? Agora, isso inclusive me faz mencionar um outro item, que é o seguinte: o React ele pode funcionar bem com JavaScript e também com TypeScript. O TypeScript, basicamente, ele é uma linguagem que ela vem como um complemento do JavaScript. Então, tudo que você faz em TypeScript é a mesma coisa em JavaScript, tá? Inclusive, o código TypeScript, quando você termina de criar ele, que você executa o que a gente chama de build, tá? O próprio software, ele vai pegar o seu código TypeScript e ele vai transformar em JavaScript, beleza? Então, no React, você consegue trabalhar bem com TypeScript e sem TypeScript, embora a gente aconselhe fortemente que você trabalhe com TypeScript, porque ele vai dar várias seguranças, o seu código ele vai ficar melhor no geral, tudo bem? Inclusive, por exemplo, como eu falei no nosso curso, a gente ensina JavaScript, logo depois a gente ensina TypeScript, e aí você pode ir para o React, já sabendo toda a base, tudo o que você precisa para se dar muito bem no React, beleza? Bom, falando, eu vou até deixar aqui digitado, né? TypeScript. E aí, vou até botar aqui.
opcional, embora muito encorajado, tá? Então, pré-requisitos, beleza. E com isso daqui já dá para você começar no React. Agora, vamos para o que interessa. O que é que a gente precisa ter no nosso PC instalado, por exemplo, para funcionar o React? Vamos lá. O React nada mais é do que um item, uma biblioteca em que você vai digitar um código, depois tem um softwarezinho que vai estar rodando, tá? Esse softwarezinho ele vai estar rodando e ele vai pegar o código que você digitou, ele vai transformar em um código que pode ser executado pelo navegador, tá? Então esse softwarezinho intermediário, né, que fica no meio rodando, ele roda em Node. Logo, você precisa do Node instalado no seu PC, tá? Olha só, existem algumas ferramentas aqui, eu vou explicar para você cada uma. A primeira e mais óbvia é o Node. Então, você vai lá, você pode, por exemplo, se você não tem ainda, você abre o site do Node, nodejs.org, por exemplo, você vem aqui e você baixa o Node. Se você clicar, inclusive, aqui em descarregar ou download, dependendo da linguagem que apareça, olha só, aqui hoje em dia a versão LTS é a 20.17. O React, ele exige, não exige, né? Ele recomenda que você tenha pelo menos a versão 18 instalada, tá? Então você pode instalar aqui até a atual mesmo, mas não é a estável, mas a atual é a 22, por exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar a LTS, que é a estável, que é a que já tem, tá bonitinha, testada, tudo certinho. A gente pega ela, escolhe o sistema operacional que você está usando, então Windows, Mac, Linux, funciona para tudo, beleza? E aí você pode baixar um instalador. Por exemplo, ó, tô no Windows, eu venho para cá e eu quero... Aqui ele vai baixar no caso, né? Eu posso clicar aqui nessa outra abinha chamada instalador do pré-compilado. Então clico aqui, seleciono, ó, Windows, por exemplo. Se o meu Windows é 32 bits ou 64 bits, e clico aqui, ele vai baixar o instalador. Você só clica próximo, 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 ele instala aí, tudo certo. Maravilhoso. Beleza? Então, fácil de fazer esse processo. Para o Mac também tem um instalador, você baixa o instalador e tudo certo, maravilhoso também. Fácil de instalar, tá? Instalado, como é que eu testo se está funcionando? Eu posso abrir um terminal, se você tiver no Windows, por exemplo, você abre um prompt de comando, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui no zoom. E aí você pode digitar, por exemplo, o comando node espaço tracinho V. Quando você dá Enter, ele vai mostrar qual a versão que está instalada no seu PC, por exemplo, tá? Além disso, npm tracinho V do mesmo jeito, ele vai mostrar a versão do Node Package Mod, Node Package Manager, que está instalado no seu PC. Também vamos utilizar essa ferramenta. Ela já vem junto com o Node, tá? Então, tranquilão. Isso aqui é a parte mais fácil de instalar, tá? Então, no meu aqui, por exemplo, está instalado tudo certinho. Agora, vamos para o próximo passo. Tendo o Node instalado, você já consegue criar o seu projeto React, bem como rodar o seu projeto React, tá? Para rodar o projeto, a gente tem, ou melhor, para criar, né, o projeto, a gente tem duas formas hoje principais de fazer essa criação, tá? Existe uma ferramenta chamada Vite, a gente pode criar, ou Vite ou Vite, na verdade o nome original dela é Vite, se chama Vite, tá? Mas aí se popularizou chamar de Vite, mas o nome mesmo, o oficial, o real, o correto é Vite, tá? Então, com o Vite você consegue criar o seu projeto em React. E também a própria documentação do React, ela aconselha o seguinte: se você está começando, e aí eu estou só repetindo o que ela está falando, tá? Se você está começando no React, é bom, é interessante que você aprenda ele em conjunto com um framework. Então, o mais popular framework que nós temos hoje em dia é o Next, tá? Então tá aqui, ó, Next. Deixa eu até clicar na página oficial dele. É esse aqui, tá? Então, a gente pode, por exemplo, criar o nosso projeto utilizando o Vite ou então utilizando o Next, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar com o Next porque é o que é recomendado pela documentação oficial hoje em dia. Não que você não queira, depois a gente pode até falar sobre as diferenças entre um e outro, tem umas diferenças, tá? Mas é React do mesmo jeito. Então, ó, vamos abrir o nosso terminal aqui. Eu vou entrar numa pastinha que está na área de trabalho. Eu tenho uma pastinha que eu crio todos os projetos nessa pasta, então vou dar aqui um CD desktop para entrar na área de trabalho, CD projetos para entrar na minha pastinha de projetos. E dentro dela eu criei uma pastinha chamada YT de YouTube, tracinho React. Dentro dessa pastinha a gente vai criar o nosso projeto, tá bom? Então é o seguinte, para eu criar um projeto no React,
eu simplesmente digito aqui npx create, isso para criar com o next, tá? npx create tracinho next tracinho app. Dou um enter e ele vai mostrar para mim algumas opções. Então ele vai pedir nome, vai pedir não sei o quê. Então aqui, ó, para instalar a versão nova. E aí, ó, nome do meu projeto. Vamos chamar aqui, por exemplo, de teste. Nomezinho bem sugestivo, né? Ou teste não, vamos botar aqui primeiro tracinho projeto. Não põe espaço, não põe caracteres especiais, tá? Tenta botar tudo minúsculo, fica mais fácil para você, tá? Confia em mim. Então, dei um enter. Vamos usar TypeScript, sim ou não? Como eu falei, eu recomendo que você utilize, tá? Então, sim. ESLint. ESLint basicamente é uma ferramenta que vai ajudar a gente a formatar o nosso código. Ela, se você não souber usar ela, ela mais atrapalha do que ajuda. Então vamos começar como não, tá? Depois você pode ativar. Tailwind CSS. Isso aqui a gente não vai precisar usar agora, mas deixa eu instalar junto, tá? Pastinha SRC, só dá um sim. App Router, só dá um sim. Também não preciso te explicar isso agora. E esse carinha põe não, tudo certinho. E aí ele vai criar pra gente, tá? Às vezes ele demora um pouquinho para criar esse projeto, vai depender do seu PC, vai depender da internet que você tá, porque ele baixa algumas coisas também, tá? Então, só espera, ele vai esperar um pouquinho aí, daqui a pouco ele fala que tá prontinho, tá? Inclusive, quando ele estiver prontinho aqui, eu volto com você. Vou fazer você ficar esperando aqui também não. Olha lá, criamos o nosso projeto. Então, projetinho pronto, criado com sucesso. O que eu faço agora? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir ele no meu editor de código. Então, olha só. Aqui a gente está usando o VS Code para fazer a nossa edição de código. Eu vou fechar esse arquivinho. E aí eu vou pegar a minha pasta. Tá aqui, ó, pastinha com o primeiro projeto que acabou de ser criado. E eu arrasto ela para cá. Então ele simplesmente abre o projeto no VS Code, tá? É uma das formas de você fazer esse processo. Então tá aqui. Agora tem vários arquivos de configuração, de não sei o que, arquivos públicos e etc. Várias coisas que são criadas junto do seu projeto, tá? O que importa é, vamos começar primeiro aprendendo a rodar o nosso projeto. Logo depois disso, a gente vai aprender como as noções básicas do React para você já ter uma introdução e saber bonitinho como brincar com o React, tá bom? A gente vai fazer várias coisas legais aqui. Então, olha só. Cadê o meu terminal? Deixa eu pegar o meu terminal aqui, que está nessa área de trabalho. Vou jogar para cá, fica mais fácil para a gente, tá? Então, olha só. Vou dar um clear para limpar a tela. Se você estiver no Windows, você pode dar um CLS, é o mesmo comando. Ele só limpa o terminal, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai inicializar o meu projeto. Se você vir aqui no arquivinho chamado package.json, então você clica aqui, você vai ver um carinha chamado scripts. Nele eu tenho aqui, ó, um dev, build, start, lint. O que são esses caras? Isso aqui são atalhos de comandos que vão dar comandos para executar algumas coisas específicas. Então, dev, por exemplo, ele inicia lembra daquele intermediário que eu falei para você? Ele inicia esse intermediário no modo desenvolvimento. Como assim? Ele inicia, vai ficar lá funcionando. Cada coisa que você alterar no seu código, ele automaticamente vai atualizar na tela o que está acontecendo. Então isso é bom, facilita, né, para a gente. O build é o quê? Para ele, basicamente, terminei o meu projeto, agora gera aí a versão final para eu colocar no ar. É esse build que vai fazer isso. O start, ele pega essa versão que eu gerei e ele roda. Então, quando a gente colocar no servidor, por exemplo, esse projeto, eu rodo o comando start, ele simplesmente inicia o projeto, tá bom? Por hora, vamos usar o comando dev. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Abrir o meu terminal novamente. npm run dev. Dou um enter. Eu estou na pasta errada, né? Ele falou que não tem projeto nenhum na pasta. Claro, eu não entrei na pasta, né? Eu estou na pasta do YouTube React ainda. Então, cd, primeiro tracinho, projeto. Agora sim eu estou na pasta correta. Deixa eu limpar novamente. npm run dev. Agora sim ele vai conseguir executar. Então, ó, inicializando, iniciou, tudo certo. Tá aqui, ó, o endereço para você conseguir acessar esse seu projeto. Então, vamos copiar esse endereço. Vamos vir aqui para a nossa outra tela, vou abrir uma aba nova e vou acessar esse endereço. A primeira vez ele pode até demorar um pouquinho para acessar, porque ele vai compilar as coisas, enfim, vai projetar tudo bonitinho. Então, ó lá, acessou. Essa telinha é a tela que indica para você que o nosso projeto está funcionando com sucesso. Perfeito? Beleza. Projeto rodando, agora vamos para o código. Agora vamos voltar para cá. Eu posso... Não feche esse cara não, tá? Se você fechar, ele para de funcionar. Então,
simplesmente minimiza, põe num cantinho, se você estiver usando mais de um monitor, joga ele para outro monitor e tudo certo, tá? Agora, vamos aprender como que o React funciona a nível de código, tá? Eu te expliquei o que é, como funciona, de onde surgiu, não sei o que, pré-requisitos. Agora vamos começar a mexer a mão na massa de fato, tá bom? Então, eu não vou te ensinar o React inteiro aqui, claro, a gente tem um curso completaço que eu te ensino tudo do React, mas aqui eu quero justamente te dar os primeiros passos para você entender os principais conceitos, tudo bem? Então vamos lá, ó. A pasta principal, quando a gente cria, por exemplo, com o Next, a pasta principal do seu projeto é essa pastinha SRC, que significa Source, que traduzindo seria fonte, código-fonte, tá? Então, a gente abre ela aqui. Dentro, eu vou ter uma pasta chamada app. Essa é uma pasta do Next, tá? Então, como não é diretamente relacionada ao React, eu não vou precisar te explicar ela agora, tudo bem? Então, vamos aqui, ó, para um arquivo chamado Page. Então, clica nesse cara e nesse arquivo aqui, basicamente eu tenho essa página, tá? Então, nesse arquivo aqui, tem HTML aqui. Vou te explicar um pouquinho o que é esse cara. Esse aqui parece com HTML, mas não necessariamente é HTML, tá bom? Então, ó, essa página que você está vendo aqui, o código dela tá aqui, perfeito? Tá, agora vamos apagar tudo, apaguei tudo, e agora vamos começar do zero para eu te explicar bonitinho cada conceito dessa base teórica teórica e prática, né? Que você precisa saber do React, tá? Seguinte, tudo no React a gente vai chamar, tudo não, né? Entre aspas, quase tudo no React a gente vai chamar de componente. Então essa palavra componente você vai ouvir falar muitas e muitas e muitas vezes, tá? Por quê? Quando, por exemplo, na tela lá do meu projeto, eu tenho um botão. Aquele botãozinho, a gente chama ele de componente, tá? Eu tenho uma imagem, aquela imagenzinha eu chamo de componente. Eu tenho uma tarja na lateral, por exemplo, do meu projeto. Sei lá, aquela tarjazinha eu chamo de componente, beleza? Então, tudo que eu for criando no React, a gente vai chamando de componentes, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho um botão que ele é verde e ele tem o texto branco, por exemplo, um botãozinho característico para aquele meu projeto. E eu uso esse botão em vários lugares. Então, em uma página eu tenho um botãozinho lá com o nome login, por exemplo. Depois, em uma outra página eu tenho com o nome cadastre-se. Em outra página eu tenho com o nome ok, enviar, enfim. Eu uso esse botãozinho verde em vários locais da minha aplicação, do meu projeto. Então isso significa o quê? Que eu vou pegar esse botãozinho verde, e mesmo que ele tenha nomes diferentes, tá? Não importa, é o mesmo botão, tá? Então eu vou pegar esse cara e eu vou armazenar ele em um arquivo, só para ele. Então vai ter um arquivinho lá que é só aquele botão. E aí todo lugar que eu usar aquele botão, eu uso de um canto só. Eu não preciso ficar recriando a mesma coisa. O botão verde está aqui, o botão verde está aqui. Aí depois tem uma modificação. O botão agora não é mais verde, o botão agora é azul. Aí você tem que ir em todas as páginas, todos os lugares que tem o botão verde para trocar para azul. Com o React isso não precisa ser feito. Você cria o botão verde, por exemplo, em um local só e você usa esse botão em vários locais que você quer. E aí, quando você quer trocar ele para azul, por exemplo, você vai lá no arquivo original dele, troca para azul, automaticamente todo canto que usa ele vai ficar azul também. Isso facilita muito a manutenção do nosso código, por exemplo, tá? Então, tudo no React, entre aspas, tá? Eu falo tudo porque é quase tudo. No React é um componente, incluindo a própria página. Então, a página inteira ela é um componente e aí dentro dessa página eu tenho outros componentes, certo? Então, eu posso colocar componentes dentro de componentes, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar criando a nossa página. Então, para isso, o que a gente faz? Eu vou criar uma função, pode ser chamada de page. Eu posso chamar o nome da página, sei lá, home, por exemplo, tá? Então, vou botar aqui uma função page, tá? Essa função, ela precisa ser exportada. Por isso que eu falei, precisa ter um conhecimentozinho de ECMAScript 6, né? Que é os detalhes, esses detalhezinhos específicos do JavaScript que você precisa conhecer. Então, ó, vamos dar um export default nessa função. Então a gente vai exportar essa função por padrão nesse arquivo aqui. Ela é a função que manda nesse arquivo, em outras palavras, tá? E aí o que a gente faz? Eu vou dar aqui um return e eu vou retornar aqui um carinha. E aí eu vou começar a digitar aqui, né? Vamos botar, por exemplo, uma div. Você está colocando HTML dentro do JavaScript?
Que loucura é essa? Eu vou chegar lá, tá? Vamos explicar isso agora, o que é que significa. Vamos só botar aqui um olá mundo, um famoso olá mundo. Salvei. Quando eu salvei, vamos lá no meu navegador e automaticamente, olha só o que acontece. Eu já tenho o nomezinho olá mundo aqui. Ou seja, o que eu alterei no meu código já está surtindo efeito agora aqui no meu navegador. Perfeito? Não preciso nem atualizar a tela, claro. Eu posso atualizar a tela, não tem problema nenhum, tá? Mas quando eu faço alterações, ele automaticamente já faz efeito aqui, tudo bem? Não só isso, mas se eu abrir o terminal, ele vai mostrando aqui que foi feito modificações, em quanto tempo carregou, enfim, ele vai mostrando detalhes de execução, por exemplo, tá? Por isso que esse cara tem que ficar aqui rodando, beleza? Então vamos lá. Aprendemos o conceito geral de componentes. Agora vamos entender por que a gente está colocando HTML no meio de uma função JavaScript, tá? Seguinte, isso daqui na verdade não é HTML. Ah, mas não tem uma div aqui, não está abrindo como se fosse um HTML? Não está fechando aqui como se fosse um HTML? Sim, se parece muito com HTML, mas o nome disso daqui é JSX, tá? É um primo do XML, tá? Combinado que o XML em si é um primo do HTML, então são primos ali, tá? E como é que funciona esse cara? Isso daqui basicamente é uma forma da gente digitar um código que é legível para a gente, então eu consigo entender, até confundo, né? Ah, isso aqui é HTML, eu tô vendo aqui, isso é HTML. Não é, mas se parece muito com HTML, tá? Por que a gente faz isso? A gente cria o código assim, lembra que eu falei que eu crio o meu código, tem um software que está rodando que pega esse código que eu digitei e ele transforma em um código que pode ser executado pelo navegador. Lembra que eu falei isso? Esse cara é justamente o que faz isso. Ele pega esse código HTML, entre aspas, que eu criei, e ele transforma em um código JavaScript, criando cada um desses itens que eu estou criando, de forma que funcione no navegador, por exemplo. Tudo bem? Então isso aqui faz com que a gente possa digitar um código mais legível para a gente, programador, e no mundo real, no navegador, por exemplo, vai funcionar bonitinho também, tá? Então, é um recurso, e claro, eu estou explicando de forma simplista, né? Você está começando agora no React, mas é um recurso que facilita para a gente programador, tudo bem? Então é o seguinte, criamos aqui o nosso bom e velho Olá Mundo, que é o nosso primeiro componente, que é a própria página, tá? Criamos aqui dentro dele uma divzinha com um Olá Mundo, tá? Agora entendemos o que é, pelo menos na visão geral, né? O que é o que a gente chama de JSX. Agora vamos entender como é que eu crio outros componentes, que aqui a gente vai vendo todo o fundamento do React, beleza? Olha só que legal. Se eu vim aqui na pasta src, fora da pasta app, tá? Mas dentro da pasta src, eu vou criar aqui uma nova pastinha e vou chamar ela de components. Ou seja, os componentes que a gente criar extras, eles vão ficar nessa pastinha. Para quê? Organização. Só isso, tá? Você pode colocar onde você quiser, mas por organização, coloca aqui na pasta components que fica mais organizadinho, tá? Então, ó, vamos criar aqui um novo arquivo e vamos chamar esse cara de button, ou seja, botão, tá? .tsx. Ah, por que tsx? Se fosse JavaScript, JS, tá? Se for TypeScript, TS. Por que eu coloquei um X? Apenas para indicar que dentro desse arquivo ele vai ter, por exemplo, o JSX. Ele vai ter esse códigozinho semelhante ao HTML, beleza? Quando eu coloco isso, automaticamente o software que está rodando no meio, ele vai identificar, ah, beleza, nesse arquivo aqui eu não tenho apenas código TypeScript, eu não tenho apenas código JavaScript, por exemplo, eu tenho também JSX. Então eu tenho que abrir ele para ver como é que funciona, para eu poder recriar, melhor dizendo, né, o que funciona no navegador, tá bom? Se você está usando JavaScript, por exemplo, você vai colocar JSX, tá? No caso aqui, como a gente está usando TypeScript, TSX. Só isso, tá? Beleza. Aqui a gente vai criar o nosso próprio componente. Inclusive, ó, eu posso colocar o nome que eu quiser nesse cara, tá? Então, ó, vamos criar uma função, function. A gente pode chamar, por exemplo, de button. A primeira letra põe maiúscula, tá? Ela vai facilitar para o JSX. Então, depois eu explico mais detalhes, o porquê disso aconteceu, o porquê que você precisa colocar, mas por hora, coloca com a primeira letra maiúscula, tá? Criei uma funçãozinha. Eu preciso exportar essa função, por quê? Porque ela está em um arquivo
e eu preciso usar essa função em outro arquivo. Então eu venho para cá, export, exportei minha função. Precisa ser default? Não, posso só exportar minha função, já funciona, tá? Aqui dentro, o que é que eu faço? Dou um return e aqui eu coloco o meu código, o que eu quiser, basicamente aqui, tá? Ah, eu quero colocar um button, a tag button HTML, né? Com um clique aqui. Ou então, dentro dela, eu quero colocar uma div com uma imagem, depois um botão, depois não sei o quê. Enfim, você pode criar um site inteiro aqui dentro, tá bom? Por hora, vamos colocar só esse botãozinho aqui. Salvei, pronto. Acabei de criar meu componente. Como é que eu uso esse cara? Vamos voltar para a minha página. Vamos vir aqui, por exemplo, eu abro uma tag e eu começo a digitar o nome do meu componente. Então, B maiúsculo, button. Eu venho aqui, ó, ele mostra o próprio autocomplete do VS Code, ele mostra para mim, ó, o button, e ele mostra onde é que tá, tá em components/button, que é justamente o meu arquivo. Cliquei, ele vai, ó, colocar um import aqui em cima, ou seja, ele está importando o meu botão, ou melhor, o botão que eu criei, né? E tem aqui, eu abro e fecho a minha tag nela mesma, tá? Salvei. Quando eu vim aqui na minha tela, olha só, eu já apareço aqui um nome, clique aqui. Ah, por que não aparece o botão mesmo assim, o visual do botão? Como eu adicionei o Tailwind CSS, o Tailwind ele tira todas as estilizações de tudo. E aí eu que coloco a minha estilização do jeito que eu quiser, tá? Então, depois a gente pode estilizar esse botão, enfim, tudo mais, a gente pode brincar um pouquinho com esse cara, tá? Aqui entre um e outro, eu vou colocar, por exemplo, um HR, que é uma tagzinha, uma linha horizontal, né? Que aí ele vai ficar, ó, Mola Mundo, uma linha horizontal, depois o nome, clica aqui. Inclusive, ó, passo o mouse, aparece a mãozinha que eu consigo clicar, tá? O que me leva ao nosso terceiro, na verdade, né? Conteúdo para a gente aprender aqui, que são os nossos eventos, tá? Olha só que legal. Ou antes do evento, vamos falar sobre props, tá? Facilita para a gente entender depois. Seguinte, eu tenho aqui o nome clique aqui. Tá, e se eu quiser colocar outro nome? Então, por exemplo, eu quero colocar dois botões aqui. Então tem esse, e depois eu tenho, sei lá, outra linha horizontal para separar melhor. Depois eu tenho outro botão. Os dois vão ficar com o nome clique aqui, mas eu quero que um tenha um nome X e outro tenha um nome Y. E agora, o que é que eu faço? Simples. Você vai fazer o que a gente chama de prop. Prop vem do nome propriedade, tá? Ou property, melhor dizendo. Que é o seguinte, você vai vir para cá, por exemplo, nesse botão, e você vai mandar um atributo, tipo no HTML mesmo, sabe? Então você pode mandar aqui, por exemplo, vamos chamar de label. Label seria o textinho que aparece em algum lugar, né? É a etiqueta, em outras palavras. Eu posso chamar de name, posso chamar de título, title, posso chamar de label, o nome que eu quiser, tá? Então vamos chamar de label. Vamos vir para cá e a gente põe o texto que vai aparecer no botão. Então esse aqui, por exemplo, vai ser um clique aqui. E esse outro, vamos botar aqui um label, esse outro vai se chamar não clique aqui. Bem sugestivo, né? Salvei e aí olha só, ele está reclamando, alguma coisa está reclamando aqui. Se eu passo o mouse, ele fala, ó, esse label string aqui não tem nesse botão, ó, propriedade label não existe no tipo aqui desse componente que você criou. Em outras palavras, eu estou mandando uma propriedade que eu não quero essa propriedade, eu não estou esperando ela. Ninguém disse que eu tinha que receber essa propriedade. É basicamente isso que o TypeScript está falando, tá? Então, ó, vamos no nosso componente e a gente vai dizer, ó, eu estou esperando um label. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui em cima e eu recebo, ó, props, dentro aqui do meu atributo. Esse cara, ele vai ter todas as propriedades que eu mandar. Então aqui, por exemplo, eu mandei uma. Eu posso mandar alguma outra, sei lá, cor vermelho. É outra propriedade, outra prop que eu estou mandando, tá? Vamos tirar ela aqui. Aqui eu recebo todas elas. Então isso aqui é um objeto, tá? Então, por exemplo, props.label vai ser justamente esse cara que eu quero, tá? Como eu estou usando o TypeScript, eu vou ter que fazer o quê? Dar um type para esse cara, para dizer o que é que tem dentro dele. Então, ó, 2 pontos. Vamos chamar aqui o type de props e a gente vai criar esse cara. Então, type props. E aí aqui eu digo, por exemplo, ó, dentro de props eu vou ter um objeto, ele é um objeto, né? Dentro desse objeto eu vou ter um label, que é um string. Pronto. Agora eu digo, já disse a ele, ó, eu vou receber um carinha que se chama label
dentro dele tem um string, então tá tudo certo aqui, a gente pode já utilizar. Como é que eu utilizo? Eu venho aqui e eu abro uma expressão JavaScript e eu coloco props, ponto, ele já mostra para mim o nome label. Pronto. Então, ó, eu tenho o botão, dentro dele eu vou ter esse label, independente do que seja mandado, quer seja uma frasinha pequena, uma letra, uma frase gigante, enfim, não importa. Salvei. Quando eu vim para minha tela, olha lá, clique aqui no primeiro botão, não clique aqui no segundo botão. Entendeu? Então, o que eu uso aqui? Eu passo o label, ou seja, o texto que eu quero nesse botão específico, no outro botão. Estou usando o mesmo componente, tá vendo? Então, estou reaproveitando o mesmo arquivo, em outras palavras. E aqui eu coloco um outro texto. Então, lembra do botãozinho verde que eu falei? É exatamente isso daqui, tá? Coloquei aqui botãozinho verde com um nome. Aqui eu coloquei um botãozinho verde com um outro nome, por exemplo, tá? Ah, quero trocar o botão para ficar azul. Eu venho onde? Eu venho aqui no botão e eu coloco a cor que eu quiser, do jeito que eu quiser. Perfeito? Beleza. Então, aprendemos, vamos só recapitular o que a gente está aprendendo, tá? Para você ficar bem orientadozinho no processo. Aprendemos o que são os componentes, tudo de forma geral, né? Aprendemos JSX, o que é esse HTML meio esquisito, né, que a gente está criando aqui. A gente aprendeu props, né, ou seja, mandar propriedades para dentro de um componente. Lindo, maravilhoso. Agora vamos aprender eventos. Como assim? Ó, eu venho para cá, clico nesse botão, o que é que vai acontecer? Nada. Eu não configurei nenhuma ação para ser executada nele, certo? No JavaScript e no HTML junto, né, o que a gente faria para adicionar, por exemplo, um evento aqui nesse cara? Eu poderia vir aqui nele, colocar um onClick, né? Dou um espaço aqui, dou um igual, e aí coloco o nome de uma função. Então, sei lá. Clicou, certo? E aí eu faço o quê? Eu crio aqui minha função, clicou, e ele vai executar, certo? No React não é assim que funciona. Então, eu não crio uma outra função. Posso até criar, na verdade, né? Mas geralmente eu não crio uma outra função. E aí, ó, eu passo uma prop para o meu button. Lembra que esse button não é HTML. Se parece, mas não é, tá? Então, ó, ao invés de onClick, eu vou colocar um onClick com o C maiúsculo. É um pouquinho diferente, tá? Então, clico nesse cara. Aqui, ó, eu vou abrir, no caso do onClick, uma expressão JavaScript e eu coloco aqui apenas o nome da função que vai ser executada. Ou então, se eu quiser criar uma arrow function, então, ó, arrow functionzinha criada, aqui eu executo o que eu quiser. Então, por exemplo, ó, vamos botar um alert com testando 1, 2, 3. Beleza? Então, criei uma arrow function, né, uma funçãozinha com uma flechinha, tá? Que ela executa isso daqui. Eu passei a função inteira para dentro do meu onClick. Salvei. Se eu vim aqui no navegador, ele inclusive vai reclamar aqui do onClick. O que ele está reclamando? Ah, Client Components. Isso aqui é só um detalhezinho do Next, tá? Vamos botar aqui um Use Client. Não se preocupa com isso. Isso aqui é um detalhe do Next. Então, voltou a funcionar, tá? Seguinte. Vou clicar aqui em clique aqui. Cliquei. Olha lá. Funcionou. Vamos clicar no outro botão. Cliquei. Funcionou. Perfeito? Então, eu posso colocar desse jeito. Só que isso dificulta um pouco a manutenção, tá? Por quê? Porque fica tudo muito junto, né? Então, facilmente isso aqui pode perder o controle. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, antes do return, obviamente. Eu posso criar uma função aqui dentro. Eu posso criar uma função fora e importar ela. Não importa, tá? Desde que eu tenha uma função. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma function chamada handleClick. HandleClick seria lead com o click, né? Eu posso chamar do nome que eu quiser. Então, criei uma funçãozinha. Vou pegar o meu alert. Vou colocar aqui. Vou só botar aqui um testando 2.0, né? Para ficar a versão nova, né? Do testando aqui. Aí eu pego o handleClick e, ó, eu venho aqui, tiro esse cara daqui. E aí eu ponho, ó, onClick, abro a expressão e eu ponho apenas o nome da função que vai ser executada. Então, handleClick. Pronto. Como é simples. Salvei e pronto. Eu digo aqui, ó, que eu tenho um botão. Quando clicarem nele, vai executar essa função aqui. Simples assim. Tá aqui a função que eu criei. Então, ó, eu venho para cá. Deixa eu atualizar a tela novamente, só para garantir. Cliquei aqui. Ó lá.
testando 2.0. Então, funcionou. Vamos clicar no outro. Clique aqui, testando 2.0, funcionou também. Perfeito? Então, com isso, a gente acabou de criar aqui um evento, ou seja, eu criei uma espécie, um clique, né, para quando alguém clicar naquele objeto, por exemplo, no botão, ele vai executar X função, ele vai executar X coisa que eu quero que ele execute. Tudo bem? Isso faz com que o meu React ele fique tudo casadinho. Esse, inclusive, é um dos benefícios maiores do React. Ele vai ficar tudo casadinho. Então, criei meu componente, tá lá ele bonitinho, ele independente. Eu posso, tá aqui o meu botão, no caso, né? Posso usar esse cara em qualquer lugar do meu projeto, que ele vai funcionar perfeitamente, tá? Inclusive, eu mando o label, ó, eu mando o textinho que vai aparecer. Pronto, ele está totalmente personalizável, em outras palavras, tá? Depois, tem um evento de clique, que é uma funçãozinha que eu criei. Então, tá separadinha essa função. Quando eu clicar, ele vai executar essa função separadinha. Então, tudo lindo, tudo casado, tudo funcionando bonitinho. Perfeito? Agora você tem os primeiros passos para você lidar com o React. Com isso aqui, você consegue criar muita coisa? Bom, ainda não, né? Você consegue criar aqui um botãozinho, uma imagem, você consegue adicionar imagens aqui normalmente, tá? É tipo HTML mesmo. Então, você consegue criar um site, né, mais ou menos, e com alguns cliques, alguns botões, mas você não consegue ainda fazer projetos grandes, sofisticados, etc. Por quê? Porque o nome desse vídeo é como você começar no React e não como você virar um profissional topado. Nisso a gente tem, como eu falei, o nosso curso completo. Se você quiser, inclusive, conferir o nosso curso completo, aqui na descrição eu vou deixar um linkzinho para você conferir. A gente te ensina React de ponta a ponta. A gente te ensina Next, por exemplo. Então, várias coisas que eu não expliquei aqui, eu explico em profundidade, porque para cada conceitozinho desse, eu tenho não só uma aula, como várias aulas, tá? Com muito exemplo, enfim, muita coisa bem legal. Não vou ficar vendendo o curso aqui toda hora, tudo bem? Eu espero que tenha te ajudado, que tenha dado uma noção geral do React. A gente vai fazer outros vídeos aprofundando em outros conceitos, enfim, vamos ter muita coisa legal para você aproveitar, para você aprender bastante ao longo do tempo. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, você está fazendo o que aqui, tá? Então, se inscreve no canal para você ter todas as nossas dicas de programação de Node, de React, de PHP, enfim, várias coisas legais que você precisa aprender enquanto programador. Beleza? Além de dicas de produtividade, várias coisas, tem muita coisa legal vindo aí nos próximos dias. Legal? Então, maravilha, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante, espero que você tenha aprendido bastante e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!